Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e cardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. E então, Bárbara, qual que foi o artigo que você separou para a edição de hoje do Echo Journal Club? Soube que é um artigo muito interessante aí no universo das miocardiopatias. Conta pra gente o que você preparou para hoje. Bem, Felipe, o artigo de hoje é sobre a cardiomiopatia amiloide. É um artigo de 2025 da JACE e o título é Diferenças fenotípicas ecocardiográficas entre a amiloidose cardíaca de cadeia leve e a transtiretina. E a partir dessas diferenças fenotípicas, a relação delas com os desfechos e sua relação com os desfechos. Bem, qual que é o desafio clínico? O artigo fala que a amiloidose cardíaca de cadeia leve, a transtiretina tipo selvagem e a transtiretina hereditária tem cursos, obviamente, clínicos e prognósticos diferentes, todo mundo sabe. E o objetivo da pesquisa, então, é identificar características ecocardiográficas diferenciadoras dessas três e o significado prognóstico também, através, então, de uma investigação de uma grande coorte de pacientes com amiloidose cardíaca. Então, eles quiseram, é como se a gente estivesse ajudando a gente a tentar fazer um diagnóstico inicial de qual é o tipo de amiloidose desse paciente. Então, foi um estudo coorte retrospectivo, incluindo todos os pacientes com diagnóstico confirmado por especialistas de amiloidose cardíaca, e foi realizada, então, uma comparação dos ecocardiogramas realizados no momento do diagnóstico entre os diferentes tipos de amiloidose. Então, teve o ecocardiograma índice, que fez o diagnóstico. Eles acompanharam os pacientes por aproximadamente 2 anos e de quase 2.000 pacientes, houve 900, aproximadamente mais que 900 mortes falecidos durante esse período de observação. Bem, então a população do estudo eram 1.968 pacientes com diagnóstico de amiloidose cardíaca, 57% deles, olha esse gráfico, 57% deles tinham amiloidose de cadeia leve, 32% amiloidose ATTR a selvagem e 11% a amiloidose cardíaca ATTR forma familiar. E quais foram, então? Eles pegaram várias características clínicas desses pacientes com amiloidose. E eles perceberam que a amiloidose ATTR, a forma selvagem, eram pacientes mais velhos, predominantemente homens, com mais comorbidades, incluindo DAC, hipertensão e fibrilação atrial. Bem, então, pela característica clínica, a gente consegue imaginar também o fenótipo, o tipo de amiloidose desse paciente. Já a amiloidose cardíaca TTR da forma familiar, há uma probabilidade de serem negros e menor probabilidade de doença renal crônica comparado com outros tipos. E na amiloidose de cadeia leve, eram pacientes mais jovens e com apresentação mais agressiva e progressão mais rápida da doença cardíaca. Além de fazer essas diferenças clínicas desses pacientes com amiloidose, eles também fizeram diferenças ecocardiográficas principais.
Então, eles dividiram a amiloidose de cadeia leve e a amiloidose ATTR. A amiloidose ATTR apresentou maior índice de massa em relação à cadeia leve e menor fração de ejeção. Então, a gente vai imaginar que a TTR, então, são aqueles ventrículos mais, entre aspas, espessos, né? Mais hipertróficos, entre aspas, né? O volume atrial esquerdo da TTR, do tipo selvagem, mostrou um maior índice de volume de ato esquerdo e maior proporção para a estenose aórtica. Como a gente viu anteriormente, são pacientes mais velhos, mais idosos dessa forma selvagem. E o derrame pericárdico foi mais comum em pacientes com amiloidose AL, comparado com os outros tipos de amiloidose ATTR. Bem, agora detalhando características ecocardiográficas, vocês percebam que os achados dos tipos de amiloidose cardíaca nesse gráfico foram muito extensos, um estudo muito complexo e grande, com várias características ecocardiográficas. A hipertrofia ventricular esquerda foi analisada e eles perceberam que a espessura da parede posterior foi aumentada na amiloidose cardíaca TTR, e também a espessura relativa da parede maior em todos os subtipos de amiloidose ATTR. Então, assim, são ventrículos com índice de massa significativamente aumentado, mostrando que é uma doença grave mesmo, a amiloidose ATTR, né? A função sistólica foi observada também nesses pacientes. A fração de ejeção foi mais reduzida na ATTR. O strain, obviamente, o strain longitudinal global do VE mais anormal também na ATTR. E aquela razão, strain apical sobre strain basal, foi maior na ATTR, ou seja, ele desenha, a amiloidose ATTR desenha melhor o apical sparing, porque o artigo fala que a amiloidose de cadeia leve, ela é mais homogênea, ela é espessa e causa uma doença mais homogênea, então não tem tanta desproporção base-ápice que faz o apical sparing. E em relação à disfunção diastólica, a disfunção diastólica foi comum em todos os tipos de amiloidose, as pressões de investimento são elevadas e a relação EL é aumentada em todos os grupos. Então, isso foi um achado geral. Em relação à sobrevida, durante o acompanhamento mediano de 24 meses, nos primeiros 3 anos, os pacientes com amiloidose de cadeia leve apresentaram uma maior mortalidade. Então, nos primeiros 2 anos, 64% dos pacientes morreram, contra somente 20%. Não, a sobrevida, vocês me desculpem, a sobrevida da amiloidose AL de cadeias leves foi de 64%, comparado com a TTR forma familiar, que a sobrevida é de 80%. Então, a amiloidose de cadeia leve tem uma mortalidade precoce alta. Então, essa figura central, né, que mostra a mortalidade geral, ela mostra que nesse tracejado azul da amiloidose de cadeia leve, ele tem uma queda muito precoce da curva da mortalidade. Então, indica uma alta mortalidade inicial na amiloidose de cadeia leve, resultado da apresentação mais agressiva e multissistêmica da doença. E depois dos primeiros anos, essa curva, então, vai tender a achatar. Então, aqueles pacientes que não morreram no início, eles têm uma evolução mais estável. Então, o prognóstico da cadeia leve é pior no curto prazo. A transtirretina selvagem tem uma queda mais lenta no início, mas ela é progressiva. Ela vai caindo, é esse azul mais escuro, vai caindo, e após 5, 10 anos, a sobrevida se torna inferior a todos. Ele reflete uma doença mais indolente, o tipo selvagem, né? Porém continuamente progressivo. Então, um prognóstico intermediário com impacto crescente aí no longo prazo. E em relação à transtirretina hereditária, ela que tem a melhor sobrevida global de todos os tipos, porque ela tem uma curva mais estável ao longo do tempo. Provavelmente por quê? Porque os pacientes têm um diagnóstico mais precoce, porque as famílias têm familiar a doença, né? Os fenótipos são menos avançados no momento diagnóstico e maior acesso às terapias específicas em alguns subgrupos. Então, relativamente em relação aos outros, esse subgrupo de amiloidose ATTR familiar tem um prognóstico melhor, especialmente no longo prazo.
mostrando que nem toda amiloidose cardíaca é igual. Se a gente bate o olho, faz o exame, a gente fala é amiloidose, mas são 3 tipos de amiloidose com o prognóstico. Então, o tipo etiológico define o padrão temporal da mortalidade. Cadeia leve, mortalidade precoce alta. A TTR é uma progressão mais lenta, mas é sustentada. Então, o artigo justifica que a gente tem que ter estratégias terapêuticas urgentes na amiloidose de cadeia leve, no segmento longitudinal refinado na TTR. Então, analisando os preditores independentes de mortalidade, o artigo mostrou que a medida de índice de volume sistólico, ao eco, e o S' do VD, além da idade e do sexo, foram independentemente associados à mortalidade na amiloidose de cadeia leve. Na amiloidose TTR, o índice de volume sistólico e a idade foram independentemente associados à mortalidade. E em todos os tipos, o índice de volume sistólico, que é aquele que a gente calcula a área da via de saída do VE e faz o VTI e indexa a consistência corporal, né, do paciente, a gente faz isso também no low flow, low gradient, né, na estenose aórtica. E o artigo mostrou, então, que esse índice de volume sistólico demonstrou, então, um prognóstico significativo e independente, refletindo, então, o curso típico da doença, onde a disfunção sistólica ocorre tardiamente. Então, o artigo propõe que o índice de volume sistólico menor que 35 ml por metro quadrado tem pior prognóstico, independentemente da fração de ejeção. Então, o índice de volume sistólico é diferente de fração de ejeção, certo? Isso tem que ser bem claro para todo mundo. Então, existem classificações de prognóstico na amiloidose ATTR, chama classificação NAC. Ela foi desenvolvida, então, por pacientes com amiloidose por trânsito de retina, qualquer um dos casos, que é baseada em apenas biomarcadores laboratoriais. A classificação de Mayo na amiloidose de cadeia leve, ele é baseada também em uma classificação exclusivamente em biomarcadores, refletindo a carga cardíaca e sistema. Então, quanto mais biomarcadores alterados, pior a sobrevida desse paciente. O artigo fez o quê? Então, vamos propor adicionar um ponto ao estadiamento tradicional dessas duas, quando o índice de volume sistólico for inferior a 35 ml por metro quadrado. E aí, então, esse sistema proposto adiciona um ponto para esse índice de volume sistólico anormal, melhorando a discriminação ainda mais da mortalidade. Então, mantém os biomarcadores tradicionais e adiciona um parâmetro ecocardiográfico. No laudo, como que seria proposto? A gente colocar no nosso laudo volume sistólico, estou dando um exemplo, volume sistólico do ventrículo esquerdo reduzido, com índice de volume sistólico estimado em X ml por metro quadrado, entre parênteses, valor normal maior ou igual a 35 ml por metro quadrado, achado compatível com baixo débito sistólico. Então, mais ou menos desse tipo que a gente deveria descrever no nosso laudo. Comparando as classificações de Mayo e de NAC com a adição do índice de volume sistólico, houve uma capacidade do modelo de prever mortalidade, melhorou em 0,04 na amiloidose AL e aumentou a capacidade de prever mortalidade de 0,03 na TTR. Então, melhorou a capacidade estatística de prever a mortalidade nesses pacientes. Então, mostrando que o índice de volume sistólico reflete melhor a gravidade hemodinâmica desses pacientes, melhor do que a fração de ejeção. Então, o que implica? Quais são as implicações clínicas e pontos principais do artigo para a gente finalizar? Bem, primeiro, a diferença fenotípica. As características ecocardiográficas, então, são distintas entre os tipos de amiloidose e podem orientar a suspeita clínica e ajudar a gente, ecocardiografismo, no diagnóstico diferencial. Fazer a medida do índice de volume sistólico pode ser um marcador, então, um marcador independente e aditivo aos sistemas de estadiamento presentes. Então, facilita o diagnóstico precoce, se a gente fazer a avaliação fenotípica desses pacientes, e a estratificação de risco melhora no diagnóstico. Então, qual que é a conclusão do artigo? Que no momento do diagnóstico, os pacientes com diferentes tipos de amiloidose cardíaca tiveram diferentes apresentações ecocardiográficas
e sobrevidas diferentes nos primeiros três anos. Tanto na amiloidose cadeia leve quanto na TTR, os modelos ajustados por sexo e idade, o índice de volume sistólico foi independentemente associado com maior mortalidade e teve um incremento discriminatório de mortalidade quando adicionado as outras classificações previamente feitas. O que você achou, Felipe? Conta para mim. Trabalho muito interessante e, assim, um belíssimo trabalho, porque você juntar uma quantidade de pacientes com amiloidose, de diversos tipos, como eles conseguiram fazer aí, realmente é uma tarefa bastante difícil, né? Talvez a gente comece a ver cada vez mais esses trabalhos maiores, assim, de grandes coortes, por conta de que já faz alguns anos que a gente vem tendo esses bancos de dados aí alimentados automaticamente, né? Mas definitivamente um trabalho muito importante para auxiliar nessa diferenciação que clinicamente é muito difícil às vezes, né? Obviamente, o paciente com amiloidose AL muitas vezes tem ali, do ponto de vista clínico mesmo, algumas características diferentes, mas do ponto de vista ecocardiográfico é realmente extremamente desafiador a gente fazer essa diferenciação. E aqui algumas mensagens importantes, né? Primeiro de tudo, todos são graves, né? Todos os pacientes são fundamentalmente graves, a gente vê uma mortalidade razoavelmente alta, curvas de mortalidade que, embora tenham uma certa separação, elas ainda têm uma boa sobreposição. Então, são pacientes realmente graves. E um outro aspecto importante é que a sensação, né, de que a amiloidose TTR, né, ela tem um aspecto, uma manifestação que parece ser de um doente mais crônico, né, ali, mais aumento de espessura de parede, piora do strain, piora da fração de ejeção, aumento do lado esquerdo. Então, realmente sinaliza para pacientes que parece uma doença mais crônica, né? Assim, que veio se arrastando ao longo de muitos e muitos anos, diferente principalmente da amiloidose AL, onde aquela instalação que não é mais aguda, né? Relacionado a uma neoplasia. Então, um trabalho muito interessante, assim, é um trabalho descritivo, queira ou não, mas que ajuda bastante e mostrando o valor prognóstico do stroke volume, né? Indexado, que é um dado que a gente não costuma relatar tanto nos nossos laudos fora do contexto da estenose aórtica. E já tem outro trabalho do Jayce que a gente discutiu não tem muito tempo, sobre o stroke volume na insuficiência cardíaca, né, crônica. Aqui mais um trabalho mostrando a amiloidose. Então, talvez seja um dado, talvez a gente deva considerar descrever, né, em pacientes cardiopatas esse dado. Muito legal o trabalho, Bárbara. Mais alguma consideração sua aí? A diferença fenotípica, então, parece que a TTR, eles têm os ventrículos, então, mais espessos, mais hipertróficos, né, mais doentes. São pacientes mais graves, assim, na apresentação ecocardiográfica, né? Mas a amiloidose AL são pacientes mais graves, tem muitos relacionados com mieloma múltiplo, né? Que a gente encontra na vida real. Então, essa característica de doença oncológica, principalmente mieloma múltiplo, chama atenção para o diagnóstico de amiloidose AL. Perfeito. Bom trabalhinho para a gente discutir nessa edição de hoje. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.